O ano era 1868. A poeira, o sangue e o miasma da malária já haviam se tornado a nova alma da terra paraguaia. O tenente-coronel Mateu Benítez, aos 28 anos, um veterano condecorado da Batalha de Tuiuti, descia de uma carroça militar precária após uma convalescença de semanas em Asunción. Sua jornada de volta à frente de batalha fora um pesadelo silencioso. Campos que antes pulsavam com o verde do mate e do milho agora eram cicatrizes de terra queimada, pontilhadas por carcaças de gado e o ocasional esqueleto de um cavalo. Vilarejos outrora cheios de vida estavam vazios, suas portas de madeira batendo ao vento como dentes frouxos numa caveira. Mas foi o silêncio que mais o perturbou. Um exército em campanha nunca é silencioso. Há sempre o som metálico das baionetas sendo afiadas, o grito dos sargentos, o riso nervoso dos soldados ao redor de uma fogueira, o trotar constante dos cavalos da cavalaria. Mas ali, no que deveria ser o acampamento principal do 3º Corpo de Exército, o silêncio era tão denso que Benítez podia ouvir o zumbido dos mosquitos em seus próprios ouvidos. Ele caminhou em direção à área das tendas e então viu algo que o fez parar como se tivesse levado um soco no estômago. Onde antes se erguiam centenas de barracas, abrigando os regimentos mais valentes do Paraguai, agora restavam apenas algumas dezenas, a maioria rasgada e suja. O vasto campo de treinamento, antes um mar de uniformes brancos e ponchos vermelhos, estava quase deserto. O que restava não era um exército. Eram os seus fantasmas. Um sargento chamado Pascoal, um homem de quase 60 anos, com uma barba branca que lhe caía sobre o peito e olhos que haviam visto a nação nascer e agora haviam morrer, estava sentado num caixote de munição vazio, polindo a coronha de um fuzil Laite com uma calma assustadora. Sua expressão era um vazio profundo. Sargento Pascoal, o que aconteceu aqui? Onde está o exército? Perguntou Benítez, a voz falhando. Pascoal ergueu os olhos lentamente como se o esforço fosse imenso. Eram olhos que já não refletiam luz, apenas absorviam-na. A última carga, tenente-coronel. A última carga. E depois? Eles vieram. Sua voz era um sussurro rouco, o som de folhas secas sendo esmagadas. Acabou tudo, meu coronel. Tudo se foi. Benítez não compreendia. Ele estivera semanas desconectado das notícias do fronte, tratando de uma febre tifoide que quase o levará. Mas nessas semanas o exército paraguaio, o orgulho de uma nação inteira, havia cometido suicídio. E para entender como isso aconteceu, precisamos voltar algumas semanas no tempo, para a aurora de um dia que selou o destino do Paraguai. O ano era 1868, pouco depois das sangrentas batalhas ao redor da fortaleza de Humaitá. O marechal Francisco Solano Lopes, acuado, mas ainda desafiador, concebeu um plano desesperado. Um último, grandioso esforço para quebrar o cerco da Tríplice Aliança e reverter o curso da guerra. O plano se chamava Operação Itororó. A ideia era devastadoramente simples, e terrivelmente paraguaia em sua essência, um ataque frontal massivo, concentrando os últimos veteranos de elite, os homens que haviam sobrevivido a Tuiuti, Curupaiti e a anos de privações, contra um setor específico das linhas brasileiras. O objetivo era romper o cerco, causar pânico e forçar os cambas, como chamavam pejorativamente os brasileiros, a recuar. A segurança foi tão rigorosa que os comandantes de regimento só souberam de seus objetivos uma hora antes do ataque. Ao amanhecer, com a névoa ainda pairando sobre os pântanos do Chaco, quase 10.000 dos melhores soldados que o Paraguai ainda possuía avançaram. O que se seguiu nas horas seguintes foi talvez a mais corajosa e mais trágica carga de infantaria da história sul-americana. O sargento de primeira classe João Batista de Almeida, do Corpo de Voluntários da Pátria, um paulista de 23 anos, estava tomando seu café ralo quando ouviu um som que não esperava. Não o som esporádico de uma patrulha, mas um rugido baixo e contínuo, o som de milhares de pés marchando em uníssono, acompanhado pelo grito de guerra gutural em Guarani. Mbaeche parreiche? O que ele diz de mim? Almeida jogou-se numa trincheira no momento em que a primeira onda de paraguaios com ponchos vermelhos e baionetas brilhando sob o sol nascente surgiu da névoa. Foi como ver demônios saindo do inferno, escreveria ele mais tarde em uma carta para sua família.
Não eram homens, eram uma força da natureza. Vinham em silêncio, depois o grito. E não paravam. Nunca paravam. Por mais de uma hora a infantaria paraguaia se chocou contra as linhas brasileiras. Eles tomaram a primeira linha de trincheiras, depois a segunda. Lutaram com uma fúria que beirava a insanidade. Quando a fumaça se dissipou, a visão era de uma aparente vitória paraguaia. O campo estava coberto de corpos com uniformes azuis do Império. As trincheiras brasileiras haviam sido tomadas. Mas a um custo. Um custo catastrófico. O exército paraguaio perdeu quase 6.000 homens naquela manhã. E aqui está a parte que destruiu o Paraguai para sempre: não eram quaisquer homens. Eram os últimos de seus sargentos experientes, seus capitães que lutavam desde o início da guerra, os soldados veteranos que sabiam como lutar e, mais importante, como sobreviver. Eram a espinha dorsal do exército, e Solano Lopes a havia quebrado em uma única aposta suicida. O general Osório, comandante brasileiro, resumiria a batalha com uma frase lapidar: eles ganharam o terreno, mas perderam o exército. Mas a catástrofe da Operação Itororó era apenas o começo. O Império do Brasil respondeu com a fúria de um gigante despertado. Eles não responderam com uma única batalha, mas com algo muito mais terrível: a força implacável da matemática e da indústria. No dia seguinte, a resposta começou. Não foi um contra-ataque de infantaria. Foi um trovão. Das margens do rio Paraguai, os encouraçados da Marinha Imperial, monstros de ferro como o Brasil, o Tamandaré e o Barroso, começaram um bombardeio incessante. Seus canhões Whitworth de grosso calibre, com um alcance e precisão que os paraguaios não podiam igualar, martelavam as posições inimigas dia e noite, transformando trincheiras em túmulos e fortificações em pó. Enquanto a artilharia naval arrasava à frente, a logística brasileira, a verdadeira arma secreta do Império, entrava em ação. Navios a vapor subiam o rio Paraguai em um fluxo interminável, trazendo não apenas munição e comida, mas homens. Milhares de novos voluntários da pátria, recrutados de todas as províncias do vasto império, do Rio Grande do Sul ao Grão-Pará, desembarcavam a cada semana. Eram jovens, bem alimentados, equipados com os modernos fuzis Minié e Comblain, e ansiosos por lutar. O capitão Aníbal Rojas, um dos poucos oficiais paraguaios sobreviventes da carga de Tororó, observava de uma trincheira alagada. Contamos os navios por curiosidade no início, escreveu ele em seu diário. Paramos de contar quando chegamos a 50 em uma semana. Eles não paravam de chegar. Era como se o próprio rio estivesse parindo soldados brasileiros. A resposta imperial foi metódica, esmagadora e desmoralizante. Nos dias que se seguiram, a cavalaria do general Osório, bem montada e armada com carabinas Spencer de repetição, flanqueou as posições paraguaias, cortando suas frágeis linhas de suprimento. Esquadrões de fuzileiros navais realizavam desembarques audaciosos, destruindo depósitos de munição e postos de observação. A força expedicionária argentina pressionava pelo sul. O Paraguai estava sendo estrangulado. Em uma semana a nação perdeu dezenas de milhares de homens, não apenas em combate, mas para a fome, o cólera e o desespero. E o Império continuava a despejar recursos na guerra. Se um canhão brasileiro explodia, 2 novos chegavam no navio seguinte. Se um regimento sofria 100 baixas, 500 novos recrutas desembarcavam para preencher as fileiras. O Paraguai não podia substituir nada. Cada soldado perdido era uma ferida mortal. Cada fuzil quebrado era uma perda irreparável. Eles pensaram que poderiam derrotar o Império do Brasil, mas haviam despertado um monstro industrial e militar. Para quando o tenente-coronel Mateu Benítez chegou ao acampamento em ruínas, o exército paraguaio havia deixado de existir como uma força de combate eficaz. Se você ainda está assistindo, você é um daqueles que apreciam a verdade por trás dos mitos da guerra. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma história. Os números daquela semana são difíceis de compreender. Entre a carga de Tororó e a chegada de Benítez, o Paraguai perdeu o que restava de sua geração masculina. Vamos detalhar isso.
Na primeira semana após o ataque, as perdas paraguaias foram de 6.000 homens em combate. Na segunda semana, o bombardeio naval e as doenças mataram outros 4.000. Na terceira, os ataques de flanco da cavalaria brasileira e a fome ceifaram mais 5.000 vidas. Os regimentos que antes tinham 1.000 homens agora mal conseguiam reunir 100. Mas os números de soldados contam apenas parte da história. Naquela agonia, o Paraguai perdeu seus últimos armeiros, seus ferreiros, seus cirurgiões de campo. E o mais importante, a infraestrutura. A fundição de Ibicuí, o coração industrial do Paraguai, seria capturada e destruída. As poucas linhas telegráficas foram cortadas. A esperança foi aniquilada. O tenente-coronel Mateu Benítez passou as horas seguintes vagando pelo acampamento fantasma, procurando por um rosto conhecido por seu antigo regimento. Dos 800 homens que ele comandará em Tuiuti, apenas 3 sobreviveram à investida final e à retaliação que se seguiu. Ele encontrou um deles, um jovem cabo chamado Inácio, de 17 anos, tentando ensinar um menino de talvez 12 anos a manejar uma baioneta. O menino era tão pequeno que o fuzil era quase do seu tamanho. Seus olhos eram grandes e assustados. "Somos oficiais sem soldados", escreveu Benítez em uma carta para sua esposa que nunca seria enviada. "Esperamos ao lado de trincheiras destruídas por reforços que nunca virão. Os que chegam são crianças. Crianças que deveriam estar na escola, não aprendendo a morrer. Aqueles que não são crianças são velhos que já deveriam estar descansando." Em 23 de dezembro, Benítez finalmente recebeu um novo comando. Um batalhão. No papel. Na realidade, eram 200 homens. Ou melhor, 200 seres humanos. Metade deles tinha menos de 15 anos. A outra metade, mais de 50. Estavam armados com lanças velhas, facões e alguns fuzis de pederneira do tempo da independência. Suas fardas eram trapos. Seus sapatos, pedaços de couro amarrados com cipó. Enquanto isso, do outro lado do campo, ele podia ouvir as bandas militares brasileiras tocando marchas. Podia sentir o cheiro de carne assada vindo de seus acampamentos. Podia ver o brilho de milhares de fogueiras, um mar de luz e força. O Marechal Lopes tentou, uma última vez, explicar a situação a seus generais em seu quartel-general sitiado. "Venceremos. A pátria exige o último sacrifício. Morte aos macacos." Seus olhos brilhavam com uma febre que não era de doença, mas de loucura. Ele se recusava a ver a realidade. Mas os números não mentiam. Após aquela ofensiva desastrosa, o exército paraguaio nunca mais lançaria uma operação significativa. As planícies e rios do Paraguai pertenciam inteiramente à Tríplice Aliança. E tudo começou com uma operação que supostamente era a última esperança paraguaia. Itororó conseguiu romper as linhas brasileiras por algumas horas, mas custou a destruição do próprio exército. O Império substituiu suas perdas em menos de 2 semanas. O arsenal de marinha do Rio de Janeiro e as fábricas da Europa garantiam um suprimento infinito de armas e navios. As províncias brasileiras, com sua população de quase 10 milhões de habitantes, forneciam um reservatório quase inesgotável de homens. O Paraguai, com menos de 500 mil, não podia substituir ninguém. Seus veteranos estavam mortos. Aquele velho sargento Pascoal, a quem Benítez encontrou polindo seu fuzil, tinha razão. Tudo se acabará. Em apenas algumas semanas. Mateu Benítez sobreviveu à guerra. Ele seria capturado na Batalha de Acosta Nu, onde lutou lado a lado com um exército de crianças contra as forças imperiais. Passou anos como prisioneiro no Brasil antes de ser libertado. Em 1890, em uma entrevista a um jornal de Asunción, perguntaram-lhe qual foi o momento em que ele soube que o Paraguai havia perdido. Sua resposta: "Naquela manhã de 1868, quando voltei de Asunción e vi o acampamento vazio, quando vi as crianças com fuzis maiores que elas e os velhos com lanças nas mãos. Ali eu soube que não restava mais nada pelo que lutar. Apenas algo pelo que morrer." As semanas que se seguiram à Operação Itororó não aparecem com destaque em muitos livros de história.
Não tem o drama de uma única batalha épica como Tuiuti. Mas foi o momento em que a última defesa real do Paraguai morreu. Milhares de homens, a alma de uma nação, perdidos em um piscar de olhos. Isso foi o que custou para destruir o exército de Solano Lopes. A guerra moderna, a guerra do século XIX, já não era vencida apenas pela coragem, pelo sacrifício ou pelo fervor patriótico. Era vencida pela logística, pela indústria, pela capacidade de um Estado de mobilizar recursos e substituir perdas humanas e materiais. A coragem desesperada dos paraguaios era lendária, mas a matemática do Império do Brasil era implacável. E naquele conflito brutal, o Brasil não estava apenas vencendo uma guerra. Estava cimentando com sangue e ferro seu destino como a potência indiscutível